A raça alienígena dos Tau é uma espécie jovem, humanoide e tecnologicamente avançada, nativa da orla oriental da Via Láctea. Eles estão lutando para expandir seu império interestelar para assim estender um conceito filosófico que eles chamam de o bem maior, ou Tau-Va, um conceito que eles esperam levar para todas as espécies inteligentes da galáxia. Os Tau afirmam ser uma espécie pacífica quando possível, perguntando sempre se os outros se juntarão à sua causa de forma voluntária. No entanto, se as suas propostas pacíficas forem recusadas, os Tau podem decidir conquistar um planeta e adicioná-lo ao seu crescente império interestelar para assim cumprir os desígnios do bem maior. Mesmo que para isso, eles tenham que queimar a carne dos ossos de qualquer um que se oponha às suas intenções. A sociedade Tau é dividida em várias castas, cada uma responsável por administrar um aspecto específico de sua sociedade. O ideal motivador central é que todos em seu império, independente de sua origem ou raça, trabalhem para a melhoria coletiva de todos os outros, seguindo assim uma filosofia quase mística. É interessante citar que existem paralelos com essa ideologia com a filosofia do confucionismo criada pelos humanos. Hoje iremos explorar um pouco mais a sociedade da raça alienígena dos Tau, e especificamente os Gevasa. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos dos livros, filmes e games. Hoje iremos explorar os Gevasa, os humanos que se aliaram ao Império Alienígena dos Tau, um grupo considerado herético pelo Imperium do Homem, no universo de Warhammer 40k. Roteiro de Johal Hiber, um artista apoiador do canal. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas um ato muito importante para a gente. A vida de um guarda comum, pertencente ao Astra Militarum, é no mínimo um inferno constante. Seus equipamentos, tais quais suas armaduras, armas e ferramentas, são apenas uma pequena faísca frágil e trêmula perante a escuridão tenebrosa que ele encontra nos campos de batalha diariamente. Eles têm de enfrentar os mais diferentes tipos de monstruosidades nessa guerra sem fim. Brutais e musculosos orcs, capazes de desmembrar homens adultos com seus rústicos machados e garras. Necrons, que são máquinas sem alma, capazes de separar partícula por partícula dos mais poderosos blindados. E ainda, demônios extradimensionais, que, com um mero olhar, podem destruir permanentemente a sanidade dos indivíduos mais corajosos. Tudo isso pertence ao dia a dia de um membro da guarda. Para alguns, pode parecer sem sentido abandonar, mesmo que por mais difícil que sejam as suas vidas, o enfrentamento de tais pesadelos encarnados. Mas a falta de equipamentos e muitas vezes a coragem de suas almas são a última influência que faltava para eles trocarem de lado. Em boa parte, os seres humanos desse universo vivem em cruéis e degradados mundos colmeia, onde a sobrevivência do dia a dia se apresenta de forma tão impiedosa e bruta quanto as piores guerras interestelares. Logo, sair desses infernos de concreto e aço gótico para adentrar na peleja contra os inimigos da humanidade, recebendo dinheiro e possível promoções, se torna uma saída vantajosa de boa parte dos homens e mulheres desse universo. Muitas vezes, o Império Tau oferece uma saída menos tortuosa e, ao mesmo tempo, mais vantajosa de muitos mundos miseráveis. Diversos mundos humanos já se renderam à filosofia dos Tau. Várias seitas Tau humanas, derivadas dos humanos imperiais conquistados e que se juntaram voluntariamente ao Império Tau, aconteceram por causa da influência da filosofia do bem maior. Essas pessoas são conhecidas como os Gevasa, dentro da cultura Tau. Apesar disso, eles são considerados os mais vis e traidores hereges do Império do Homem. Seres que merecem ser mortos no primeiro olhar pelos fanáticos e violentos soldados do Imperador. A região mais comum da galáxia para encontrar planetas dos Gevasa estão no Golfo de Damocles, onde vários planetas humanos foram expostos aos famintos tiranides e depois à influência dos Tau. Os Tau
por terem como um dos seus princípios filosóficos e sociais a integração das raças alienígenas em seu governo, bem como sua tolerância a culturas e religiões das miríades de formas de vida que estão anexando ao seu império, trazem alguns benefícios bem tangíveis ao do xenofóbico Imperium. Por tais razões, os humanos aceitos podem continuar com as suas crenças, desde que essas não entrem em conflito com os princípios do Tau-Va. Sendo assim, não é absurdo achar humanos ainda fiéis ao culto do imperador em suas fileiras militares. Logo, a liberdade religiosa e de variedade de crenças sobre o Deus Imperador, ou até mesmo a descrença sobre sua divindade, é algo tolerado por eles. Pesquisas científicas e tecnológicas recebem uma flexibilização gritante se comparados ao Império do Homem. Não existe uma inquisição e, principalmente, não existe um culto mecânicos para criar regras e burocracias esotéricas para o estudo e o desenvolvimento de tecnologia Xeno, ou seja, ela pode ser estudada e até mesmo utilizada pelos humanos do Império Tau, sem o risco de execuções sumárias pela Inquisição ou pelo Ordo Xenos. O contato com outras raças, também, por razões de mera curiosidade ou comércio, também são bastante tolerados e, de certa forma, até mesmo incentivados pelos Tau. E, na parte militar, os benefícios são descomunais. As típicas e ineficientes lasguns são trocadas pelos letais e competentes rifles e carabinas de pulso. As armas de pulso, produzidas exclusivamente pelos Tau nesse universo, possuem um poder maior de fogo, até mesmo que um bolter de um Space Marine, além de um alcance ainda maior. Ou seja, para um humano comum, ter acesso a tamanho poder de fogo no Imperium é apenas um sonho. Além disso, suas armaduras pessoais também são muito mais vantajosas que as usadas regularmente pela guarda. Elas são mais resilientes e mais leves, tornando seu uso praticamente um luxo para um soldado comum da guarda. No entanto, não é só de benefícios que vivem os soldados dos Tau-Va. O Império Tau possui em sua estrutura, como já citado, diversos pontos praticamente opostos ao do Império, mas não se deixe enganar por somente essas divergências, pois existem semelhanças grandes entre ambos. Como o Imperium, o poder aqui é bastante centralizado, possuindo um sistema social baseado em castas, com bases meritocráticas e biológicas, algo bastante intransigente e difícil de se galgar. Os humanos ocupam a casta do fogo por sua capacidade de combate ser maior que a de um Tau comum, ficando em posições entre os mesmos e a raça dos Croods. Na sociedade Tau, eles são tratados como cidadãos de segunda classe, mesmo tendo premiações militares. E a sua falta de ciência sobre os perigos do Warp e as influências do caos faz com que os Psykers que se aliem a tais seres corram vários riscos, normalmente se tornando objeto de estudos e pesquisas de tecnologias, com base no psiquismo. Talvez a pergunta mais interessante de toda essa informação é: será que compensa viver sob a sombra opressora do Império e ainda assim lutar pela humanidade? Ou se aliar a uma raça menos opressora, mas também alienígena, como a dos Tau? Ficamos por aqui, obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo, exploradores.